Esse computador. Boa tarde, tudo bem, gurizada? Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje, nossa atividade vai ser, vou deixar gravada aqui no YouTube, para que vocês possam acessar a aula no momento que vocês tiverem possibilidades, ok? Nós vamos falar hoje, continuar falando um pouquinho sobre a nossa aula passada, né, sobre o lazer e sobre o tempo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-modernidade, né? Que é o período que a gente vive atualmente, né? Lembrar que a gente falou, deixa eu dar um aqui, lembrar que a gente falou na aula passada sobre o tempo, né? Sobre o tempo nos povos primitivos. Lembramos como que os povos utilizavam seu tempo, como que o Império Romano, o seu tempo era utilizado também, Roma, Esparta, também falamos um pouquinho sobre a Idade Média. Chegamos na modernidade, nas principais reivindicações muito relacionadas com a Revolução Industrial. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a pós-modernidade, né? As grandes inovações tecnológicas, o período que a gente vive atualmente, né? As imagens que aqui estão representadas, tenho certeza que vocês já têm conhecimento, né? Hoje a gente vê cada vez mais os nossos smartphones modernos, trazendo mais funções, proporcionando mais recursos para que a gente possa utilizá-los e algumas vezes até mesmo como forma de lazer, como forma de utilizar o nosso tempo livre, né? Quem aqui não utiliza o seu smartphone num momento de lazer, um momento que não está no seu trabalho, não está no estudo, acaba utilizando o smartphone para alguma coisa, né? Também a gente percebe cada vez mais inovações relacionadas aos veículos automotores, né? A indústria automobilística em geral, né? Cada vez mais sofisticada e tecnológica, né? Hoje a gente percebe que existem carros que se conectam com os smartphones, possuem funções muito amplas perto do que a gente via anteriormente, né? E também as impressoras 3D, que eu faço um destaque bem grande, porque hoje é possível construir até mesmo substituir membros do corpo humano com a utilização da impressora 3D, né? Existem muitos avanços na medicina que os médicos estão utilizando impressora 3D para reconstruir, remoldar algum membro do corpo humano e poder utilizar em cirurgias e outras situações. Então a gente percebe o grande avanço da época que a gente vive, né? Então cabe a nós utilizar essas inovações tecnológicas a nosso favor, né? Como forma de ampliar a nossa formação, como forma de ampliar a sua formação acadêmica e futuramente, quando você for um profissional, utilizar essas inovações tecnológicas a seu favor. Tenho certeza que você já utiliza algumas coisas relacionadas a inovações tecnológicas, tá? Essa é uma imagem que retrata um pouquinho da realidade que nós vivemos. Apesar de toda essa inovação tecnológica, né, essa é uma imagem que choca um pouco quando a gente vê pela primeira vez, né? É a nova geração, são os nossos filhos, são as nossas crianças, são os nossos alunos que utilizam muito mais o smartphone do que os velhos brinquedos, do que os antigos brinquedos que, na verdade, são muito atuais hoje, né? E que poderiam proporcionar também momentos de lazer, de recreação, de diversão, né? Os brinquedos, né? E, e essa imagem reflete o cuidado que a gente tem que ter também com a utilização da tecnologia, né? Cabe a nós utilizar sim de forma positiva, mas também resgatar aquelas brincadeiras, aqueles brinquedos que fazem parte do desenvolvimento motor da criança, né? Então, apesar de ser uma realidade hoje na nossa sociedade, é bom que a gente esteja atento a não utilizar somente
tecnologia, inovações tecnológicas e lembrar que a gente precisa mesclar um pouco a utilização desses brinquedos e das inovações tecnológicas, ok? O que foi aqui, aqui, aqui está. Mais uma imagem também que reflete um pouquinho da realidade dos nossos jovens hoje, né? João, está um lindo dia. Por que você não sai lá fora para brincar? Né? E aí o João resolve sair lá fora, mas continua com o seu aparato tecnológico, continua jogando seu videogame, mas de uma forma diferente, né? Para o João já basta esse tipo de saída da casa, né? Então a gente tem que cuidar bastante também, porque o videogame, a internet, o Netflix, o YouTube tem sido muito utilizado precocemente por os nossos jovens e tem ocupado muito o tempo das nossas crianças, né? Então, o tempo de tela, como é chamado esse período, ele precisa ser bem administrado pelas famílias e nós, como profissionais de educação física, a gente pode também auxiliar, tentar trazer para o nosso aluno, tentar trazer para a nossa criança um pouquinho de limitações quando a gente vai utilizar as telas, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a essa questão. Não sei por que está acontecendo isso. Aqui é outra imagem também que interessante, né? Que nós temos lá em 1984, crianças brincando. Olha, uma praça cheia de crianças com seus brinquedos, correndo, pulando, fazendo algazarra, meninos e meninas em conjunto. E 2012, eu fui bem generoso, até colocar 2012, porque a gente, já em 2012 a gente já percebia que o computador, o tablet, o smartphone já faziam parte da realidade dos nossos jovens, né? Então a gente precisa estar sempre atento a essa questão do como proporcionar o lazer para as nossas crianças, né? Volto a frisar que as inovações tecnológicas são extremamente importantes, né? Elas conseguem trazer talvez até melhores condições de alguma prática de atividade física, alguma prática de atividade de lazer. Mas é preciso ter uma mescla, é preciso ter um equilíbrio das atividades de desenvolvimento motor, que vocês serão os peritos para poder desempenhar essa função, com a tecnologia que vai fazer, cada vez vai estar mais presente na nossa realidade, né? E aí eu vos pergunto, é uma questão muito importante, né? O que vocês acham? A tecnologia é uma aliada ou é uma inimiga do lazer e da atividade física? Enquanto eu tomo meu mate, vocês vão pensando aí. Ninguém? Imagino que alguém tenha falado alguma coisa aí. Bom, a tecnologia, ela pode ser sim uma aliada, como já falei para vocês, né? E não é somente essa percepção não é somente de perceber o que a gente vive na nossa sociedade, né? Existem diferentes autores, muitos autores que têm investigado essa questão da tecnologia aliada à atividade física e o lazer, né? E como vocês já podem ter percebido, né, hoje uma realidade dos shoppings, dos playgrounds, de lazer e recreação, existe sim bastante aparatos tecnológicos para que as crianças e jovens estejam brincando, né? Eu tenho certeza que todo mundo já viu uma máquina como essa, Dance Dance Revolution. É uma máquina que toca algumas músicas e você precisa acompanhar os passos da música, né? Ali no tablado você percebe que tem as setas de direcionamento e
ao som, a partir do momento que a música vai acontecendo, vai aparecendo na tela qual o posicionamento que você precisa fazer, né? Então, Tan et al. E Cell et al., em 2002 e 2007, eles, em estudo, destacaram que essa máquina, o Dance Dance Revolution, permitiu o desenvolvimento e manutenção de atividades cardiorrespiratórias em estudantes universitários que se aproximava das recomendações da American College of Sports and Medicine, a CSM. Ou seja, os níveis de atividade física estabelecidos pela American College foram atingidos somente através da utilização desse videogame, vamos dizer assim, né, dessa máquina de dança. Então, e esses índices, não vou dizer que seja difícil de atingir, mas muitas crianças e jovens não conseguem atingir os índices da American College, né? Então, você percebe aqui que a tecnologia é, sim, uma aliada no desenvolvimento do lazer, tenho certeza, porque a dança, nesse momento, também foi proporcionada como lazer e, principalmente, como a manutenção da aptidão física dos nossos alunos e crianças e jovens, né? Então, nesse momento, a gente percebe que a tecnologia foi e é uma aliada no lazer e na aptidão física dos nossos alunos, né? Também, esse autor, Waltowski, ele destaca que o Nintendo Wii, e seu jogo Nintendo Wii Fit, eu confesso que eu não conheço esse jogo, além de possibilitar a interação dos movimentos corporais, trouxeram fatores relevantes para a educação física, né? Porque esse jogo, ele traz, além da movimentação corporal, ele traz também conhecimento sobre aspectos da saúde e aspectos da alimentação, né? Então, mais uma ação tecnológica que é possível ser utilizada por nossas crianças e jovens, até mesmo adultos, a gente percebe até mesmo a terceira idade aqui, para que a gente consiga, nos momentos de lazer, buscar também conhecimento sobre os aspectos de saúde, conhecimento sobre atividade física regular e alimentação adequada. Então, novamente, a tecnologia como um fator, um aliado ao lazer e à atividade física de crianças, jovens e adultos. Aqui também são algumas imagens. Aqui nessa imagem abaixo, a gente percebe que aqui é um Kinect, né? um videogame, eu acho que é do PlayStation, eu não recordo. São crianças autistas, que também muitos estudiosos estão utilizando o Kinect. Jogos de dança, jogos de movimentação que as crianças precisam se movimentar, estão utilizando para que essas crianças tenham melhores ganhos de aprendizado e de desenvolvimento motor, né? Então, também está sendo utilizado como forma para pessoas com algum tipo de deficiência, né? E também é importante destacar, e sempre é importante nós sabermos que isso não vem da boca para fora, isso não vem de uma percepção que a gente tem num passeio, né? Isso é científico, né? Nós temos um dos dois importantes periódicos brasileiros, a revista Pensar a Prática e a revista Motriz, aqui embaixo, com estudos já comprovando a utilização dos jogos eletrônicos como favorecendo a educação física, favorecendo as atividades de lazer, né? Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, isso é uma revisão sistemática e outro é um artigo original que vocês podem também perceber o que os autores estão trazendo de novidades sobre os jogos eletrônicos, né? E também cabe uma pesquisa em outros periódicos. Você vê aqui 2016 e 2012. Então, até 2020 já deve ter saído muita coisa relacionada aos jogos eletrônicos também. Certo? Sobre a tecnologia, essa era uma dos pontos centrais da nossa discussão. Eu acho que ainda a gente vai acabar discutindo isso ao longo da nossa disciplina, né?
E também nesse período de pós-modernidade a gente percebe uma transição, né, dos bens de produção para os bens de serviço. É uma realidade da nossa sociedade hoje, né, e ainda mais no período de pandemia a gente percebe que muita gente mesmo tem saído dos seus empregos formais, né, aqueles empregos que levavam as pessoas para dentro de uma empresa, para passar jornadas de trabalho de 8, 10 horas dentro de um escritório, com muito pouco tempo de lazer, com muito pouco tempo para uma atividade física, né? Hoje a gente percebe que existe uma transição da sociedade como produtora de um bem de produção para um serviço, né? Hoje a gente percebe o Uber Eats, por exemplo, né? E é uma realidade da nossa cidade também. A gente percebe o Uber Eats utilizando a bicicleta, né? É claro que a gente sabe que muitos deles pela necessidade, né? É um trabalho, né? Mas também existem bastante pessoas que utilizam a bicicleta para se locomover, para ir para o seu local de trabalho, para até mesmo gerar renda através da bicicleta, né? Então a gente percebe que nesse período de pós-modernidade a utilização de atividades de lazer, atividades físicas está muito mais presente do que num período moderno, né? Aqui também a gente percebe eu realmente eu não sei o nome dessa profissão, mas é uma pessoa que se dispõe a passear com os cachorros, né? Acho que aqui em Boa Vista já tem algumas pessoas que fazem esse tipo de serviço, né? Os donos atarefados, com bastante pouco tempo, né? Com bastante trabalho, acabam não tendo tempo para passear com seus pets, né? E acabam contratando uma pessoa para realizar uma atividade de lazer e, ao mesmo tempo, receber uma graninha, né? Então, a gente percebe um pouquinho dessa diferença que os serviços eles estão se tornando cada vez um pouquinho mais prazerosos para a população, né? A população tem escolhido aliar o lazer e a atividade física junto com o seu trabalho. Também percebemos, nesse momento, uma mudança no estilo de vida, né? Eu confesso que eu nunca vi um número tão grande da população de Boa Vista praticando atividade física. É muito grande, mas quando você sai na rua, você percebe bicicletas, você percebe pessoas correndo, você percebe grupos de corrida, você percebe muita gente envolvida em atividade física, né? Então a gente percebe que existe uma mudança no estilo de vida da sociedade. E é aqui que o profissional de educação física precisa estar atento, porque essa mudança no estilo de vida está totalmente relacionada à saúde e à atividade física, tá? Aqui, o profissional que souber aproveitar esse momento, vai poder, obviamente, se enquadrar no mercado de trabalho, poder atingir ganhos no mercado de trabalho e ser um profissional destacado dentro desse cenário, né? A gente percebe o crescimento também das academias de ginástica, esqueci o nome dessa atividade. Bom, vocês vão lembrar aí. Mas é um crescimento do CrossFit, perdão. É um crescimento, basicamente surgiu, em 2 ou 3 anos, surgiu quase 10 academias de CrossFit em pouco espaço da cidade, por exemplo, né? Então a gente percebe um crescimento dessas academias. E você percebe que são academias diferenciadas, um pouquinho mais com uma temática diferente daquela academia tradicional, né? Então, isso sim é uma oportunidade para o professor de educação física, né? Então, a gente precisa estar ligado nessa pós-modernidade. E aqui, é importante que vocês saibam, né, que esse período nós chamamos de indústria do lazer e do entretenimento, né? Por quê? Porque é um mercado altamente promissor. Quanto mais pessoas se engajam em uma atividade física, em uma atividade de lazer,
as redes sociais, o próprio grupo de amigos acaba possibilitando para que novas pessoas ingressem nesse mercado de lazer e entretenimento, na busca por uma qualidade de vida, né? Busca por saúde. Então, é um mercado realmente altamente promissor para o professor de educação física. Geração de lucro, obviamente, né? Obviamente que nós somos apaixonados por nossa profissão, mas a gente também precisa pensar no nosso rendimento, né? A gente precisa pensar uma forma de crescimento da nossa profissão e do nosso salário, né? E a possibilidade concreta de crescimento, que é o que a gente vive hoje. Não há possibilidade de nós regressarmos em períodos anteriores onde o nosso tempo não era utilizado para lazer, não era utilizado para saúde. A tendência é que cada vez mais a população esteja atenta à sua saúde, esteja buscando atividades de lazer, buscando atividades recreativas como uma forma de desenvolvimento integral, seja para a saúde, seja para socialização, seja para outra situação que é a busca do ser humano. Então, estejam atentos a essa situação. É aqui que eu falo para vocês, e aqui que vai ser um trabalho nosso lá da nossa N3, tá? Esse é o momento do professor de educação física. Aquele professor de educação física que souber utilizar a pós-modernidade como uma aliada, a tecnologia, a criatividade, que para mim é um dos pontos chaves do professor de educação física. Né? Aqui que vocês têm que se destacar, serem criativos e proporem novas ideias relacionadas à pós-modernidade. Estar atento ao que a nossa sociedade vive aqui fora. Né? Então, é aqui que vocês precisam pensar nisso aqui, como o Pato Donald aqui contando seu dinheiro. Né? Obviamente que tenho certeza que vocês vão fazer com paixão, né? Porque todo professor de educação física, na minha percepção, é um apaixonado pela atividade física, pela atividade esportiva, pelo lazer, pela recreação, mas também tem que pensar também no ingerir o seu próprio recurso, né? E estar atento a essas situações. Certo? Nossa próxima aula cai num feriado, tá? Mas eu vou deixar um texto para vocês. Texto não, eu vou deixar uma apostila com 1000 atividades de lazer e recreação, tá? Para que vocês já comecem a ampliar o seu repertório de atividades, possam consultar esse almanaque e possam utilizar nas atividades futuras, ok? E aí, na nossa próxima aula, depois que eu vou avisar vocês, pode ficar tranquilo, nós começaremos a falar sobre o brincar, né? E brinquedos e brincadeiras. Ok, meus amigos? Um bom final de segunda para vocês e boa semana com feriado e até a próxima semana. Um grande abraço.